E aí, a carne tem o sabor umami, então eu vou fazer o quê? Eu vou gerar um produto que ele não tem carne, ele não é originado a partir da carne, mas ele tem um sabor carne, ele tem um sabor de frango. Eu consigo, por meio dessas reações que nós trabalhamos durante o processo de produção, trazer diferentes sabores para a levedura. E aí entra o mercado pet, que é um mercado que sempre quer vender mais e sempre quer algo mais palatável, né? Sempre mais palatável. Eu consigo aplicar em diferentes materiais ali, em diferentes aplicações. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast. Eu sou Ricardo Souza Vasconcelos e serei host do episódio de hoje, que a gente vai falar sobre a versatilidade das leveduras e seus derivados em pet food. E para tratar desse assunto, né, tão relevante aí para a nossa área, né, estou juntamente aqui com a Tayla Cristina Putarov, que é a nossa colega de trabalho, né, isotecnista e doutora em nutrição de cães e gatos, que tem muita propriedade aí para poder falar sobre esse assunto com a gente, tá? A Tayla, como eu já disse, ela é zootecnista pela Unesp de Botucatu. Ela tem o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado, né, na área de nutrição de cães e gatos, né, onde ela fez o doutorado e o pós-doutorado pela Unesp de Jaboticabal. E ela foi coordenadora do Laboratório de Nutrição de Cães e Gatos da Unesp também, de Jaboticabal, por um período aí de 6 anos, onde daí ela teve início aí na sua carreira dentro da Biorigem. E atualmente ela é gerente global de negócios aí da Biorigem. E sobre esse tema, né, Tayla, que faz parte aí atualmente da rotina, né, do seu trabalho, a gente vai conversar e falar um pouco aí sobre as leveduras, que é um ingrediente amplamente usado aí em pet food, tá? Então, primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas e muito obrigado aí pela sua disponibilidade, tá, Tayla? Eu que agradeço mais uma vez o convite, Ricardo. Legal, a gente que fica muito feliz aí com as contribuições que certamente aí você vai ter, tá? Tayla, para a gente começar, né, queria que você falasse um pouquinho aí primeiro sobre a sua trajetória profissional, né, que isso aí é bem importante, quem trabalha na área aí, né, e você que é uma jovem, né, no ramo e ao mesmo tempo tem uma carreira aí muito bem sucedida aí, né, para falar um pouquinho aí para a gente como que tudo começou até você chegar hoje como gerente global aí da Biorigem, tá? Eu sempre fui uma pessoa ali apaixonada por cães, né, animais de uma certa maneira, então sempre busquei alguma profissão que fosse relacionada aos animais. E aí eu conheci a zootecnia e conheci a parte de nutrição animal, na verdade, dentro da zootecnia. E aí quando eu prestei zootecnia, eu já tinha o foco de que eu trabalharia na parte de nutrição e que seria nutrição de cães e gatos. Então, no primeiro ano, eu já tinha clareza do que eu queria fazer na minha vida profissional. Eu não achei que eu chegaria tão longe assim, né? Graças a Deus, mas eu logo no primeiro ano já sabia que eu queria trabalhar na área de nutrição de cães e gatos. Fiz zootecnia pela Unesp de Botucatu. O meu mestrado eu fiz em nutrição de cães e gatos também, pela Unesp de Botucatu, mas com a orientação do professor Alves e a sua orientação também, então, nossos caminhos. Temos uma longa trajetória. Uma longa história. Depois eu fiz o doutorado, né, e por incrível que pareça, eu sempre fiz com algo relacionado a leveduras também, porque o meu mestrado e o meu doutorado foram com leveduras enriquecidas com selênio. Depois disso eu acabei fazendo o doutorado de sanduíche, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com a parte de processamento de alimentos. E
pela Kansas State University, junto com o professor Sahid Delavi. E o meu pós-doutorado foi em parceria com um programa do USDA, com foco no sorgo, né, em desenvolvimento de sorgo para nutrição animal, então são vários projetos, e foi em parceria também com a Kansas State University, mas foi pela Unesp de Jaboticabal, junto com o professor Aulus Karcioff. Fiquei ali um bom tempo como coordenadora, onde me ajudou muito, do laboratório, onde me ajudou muito a ter essa questão de gestão de pessoas, de gestão de conflitos, e também toda a parte mais técnica ainda, né? Aprimorar ainda mais a parte técnica e a parte científica, tendo maior conhecimento e ampliando essa questão de estudo de ingredientes e pesquisa e tudo mais. E em 2020, no meio da pandemia, surgiu a oportunidade de eu me tornar gerente técnica da parte de nutrição de cães e gatos da Biorigem, então também atuando de forma global, atendendo diversos clientes, fazendo palestras, e com isso fui para a Biorigem. Fiquei nessa posição por 1 ano e meio, depois me tornei gerente de produtos, e faz 3 anos que eu sou gerente de negócios, gerente global de negócios da Biorigem, atuando não só agora na parte de nutrição de cães e gatos, mas também na parte de produção animal. Então, das outras espécies também eu consegui ali englobar aqui na minha trajetória profissional. Legal, Tayla. De bofete para o mundo, né? Não, sou de São Bernardo do Campo, vai. Sou de São Bernardo do Campo, não é bofete para o mundo. Agora nem bofete tem mais, Ricardo. Agora de Lençóis Paulista para o mundo. Isso aí, de Lençóis para o mundo. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Biorigem, sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Alga Prime DHA da Corbion. O primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação pet está mais fácil do que nunca. Bionatural Prime. Nutrição que vem da natureza. Bom, Tayla, o nosso tema aqui, a gente sabe que levedura hoje é difícil, né? A gente vê produto de linha premium para cima que não tenha levedura e que não tenha um dos seus derivados aí, né? Então, a conversa nossa, lógico que o tempo é curto para falar tudo isso, mas a ideia é justamente falar sobre essa questão, o quanto elas são versáteis, né? E falar um pouco, né, sobre os diferentes tipos aí de levedura, a questão de sustentabilidade, né? Então, dando início aí na nossa conversa, né? Os dois principais tipos de levedura, né, que tem hoje, que eu entendo aí no mercado, levedura de cana, levedura de cerveja, né? E queria que você falasse para a gente um pouquinho aí sobre as principais diferenças entre elas aí e as aplicações, né, de ambas aí em pet food, tá? Na verdade, nós temos 3 origens de levedura, se a gente puder falar assim, né? Que é a levedura de cana-de-açúcar, que é a partir da produção de etanol, que hoje em dia é muito utilizada, né? Encontrada ali como fontes de proteínas alternativas e que melhoram a palatabilidade. Nós temos a levedura de cerveja, que eu acho que para o pet food é algo que é o mais conhecido, né, e o mais utilizado por mais tempo, que eu sempre brinco que acaba sendo um mito para o pet food, né, alguns olham com muito bons olhos e outros têm alguns mercados, né, pensando no mercado globalmente, eles olham com muitos bons olhos, outros têm algum certo receio sobre o uso desse produto, mas a gente sabe que é um produto muito interessante para a palatabilidade quando a gente fala de pet food. E aí nós temos também as leveduras que a gente chama de cultura primária, né? Que aí
são as leveduras que a gente produz de biomassa, né? Nós produzimos a biomassa para obter essa levedura e, em consequência, gerar os derivados ali do produto, tá? Então, são esses 3 tipos, elas são extremamente aplicáveis. A gente tem aí produtos que são produtos íntegros, né? Que nós chamamos de produtos leveduras íntegras, que pode ser das 3 fontes, a gente consegue utilizar tanto como uma proteína alternativa, como com um melhorador da palatabilidade do alimento, de pet food, e pode ser aplicado em qualquer tipo de pet food. Então, quando a gente fala desse tipo quando a gente fala de levedura, a gente sempre diz que ela é muito versátil, justamente porque eu posso colocar num snack, que vai ser bem aceito, e vai ter componentes funcionais extremamente valiosos ali para ter um diferencial naquele produto. Quando eu falo de alimento seco, a gente pode usar ou como cobertura ou então dentro da massa, antes do processo de extrusão. Também é um produto que é extremamente termoestável, que a gente consegue utilizar no alimento úmido, ou até mesmo hoje em dia, esses alimentos gentilmente cozidos, né, esses gently cooked food, que está bem avançado no mercado que tem crescido muito. Então, ela é muito versátil e pode, inclusive, ir para suplementos PET. Então, a gente consegue utilizar ela de diversas maneiras, incorporar em diversos pontos do processo de produção, além de a gente ter os derivados de levedura, que aí vem os monoligossacarídeos, os beta-glucanos, os nucleotídeos, os extratos. Então, a gente consegue utilizar a levedura como um todo e diferenciar as leveduras pelos processos produtivos que nós temos. Além de, hoje em dia, também, e agora como parte do Grupo Lessafra, né, a Biorigem agora é parte do Grupo Lessafra, nós temos também as leveduras vivas, as leveduras probióticas, que também têm mostrado resultados bem interessantes para serem utilizados, principalmente em suplementos, em wet, onde a gente consegue ali ter um resultado rápido desse produto. Há mais de 20 anos, a Biorigem é parceira estratégica para desenvolver alimentos de qualidade para pets. A partir de ingredientes naturais derivados de levedura, que elevam a palatabilidade e aproximam os paladares e vínculos entre o tutor e o seu pet no momento da alimentação. Com a linha de produtos PalaUp, construa sabores marcantes que estimulam o paladar de cães e gatos. Saiba mais em biorigem.net e fale com nossos especialistas. Legal. E o interessante, né, as aplicações são muitas, mas eu acredito que, assim como eu, né, que não estou envolvido aí no processo, a indústria, né, de levedura tem uma estrutura muito interessante, né, porque ali, né, de trabalhar com ingrediente íntegro, autorizado, hidrolisado, né, trabalhar com extratos de levedura, quando a gente vê lá beta-glucanos, MOS, né, você poderia falar um pouco para a gente aí sobre como vamos dizer, como é possível, né, obter tantos derivados aí da levedura, né, de forma industrial, e qual que é a tendência, né, disso aí no futuro? Se você acredita que a gente vai ter ainda mais derivados do que a gente já tem hoje, né? Como que funciona esse processo aí para a obtenção desses derivados aí, Tayla? Eu costumo dizer que quando você trabalha com levedura, você aplica a zootecnia pura, né? Por quê? Lógico, nós temos as leveduras que são oriundas ali que são os coprodutos, que é a levedura de cana-de-açúcar e a levedura de cerveja, então, né, elas são geradas a partir de uma produção de outros insumos para a indústria de alimentos humanos, ou até pela indústria do etanol, e que esses ali a gente tem são produtos excelentes, mas que a gente tem uma menor limitação, né, porque eles são cogerados de um processo produtivo. Porém, a gente sabe que ali também tem como nós controlarmos a fermentação, tem como nós controlarmos o processo, a levedura que é colocada. Então, existe um trabalho também
nesse tipo de produto. E quando a gente produz a biomassa para obtenção de produtos específicos, fica mais fácil esse processo, mas eu sempre digo que a levedura é a aplicação, quando você trabalha com levedura, você aplica a zootecnia como um todo, porque ela é um micro-organismo vivo, certo? Ela participa do reino do fungo, mas ela é um micro-organismo, ela está viva. E o que ela precisa para viver? Ela precisa de um substrato, que é a nutrição dela, a alimentação, ela precisa de um ambiente saudável, que é um controle sanitário, e ela precisa ali de manejo, que eu costumo dizer que são os processos que aí vai envolver, se é a hidrólise, se é o processo térmico, a temperatura que você vai trabalhar, e tem a parte genética. Por quê? Porque nós temos ali milhares de leveduras, por mais que as pessoas achem que tudo é levedura, mas não, cada levedura, mesmo sendo Saccharomyces cerevisiae, são leveduras que têm cepas específicas, onde uma vai produzir mais metionina, outra vai conseguir incorporar melhor o selênio, outra vai conseguir incorporar melhor a vitamina D, né? Então, elas têm funções diferentes, elas são selecionadas ali para funções diferentes. Então, a gente começa com essa genética, optando por um produto ali, quando eu falo de selênio levedura, por exemplo, que ele vai trazer esse acúmulo maior de selênio, não um acúmulo, mas essa incorporação maior de selênio, até porque a levedura é um biofiltrador, né? Essa é uma função dela na natureza, e por meio dessa genética, juntando a alimentação, juntando esse manejo e essa sanidade, esse cuidado sanitário, a gente consegue desenvolver produtos muito diferenciados. Então, a gente consegue desenvolver um produto que ele vai ter mais ou menos proteína, a gente consegue desenvolver um produto que ele vai ter mais ou menos triptofano, tudo baseado nesses estudos. E, inclusive, por questão de aquecimento, tem leveduras que a gente consegue trabalhar pensando em reações de Maillard. Então, a gente consegue diferenciar, inclusive, a palatabilidade dessas leveduras buscando essas reações específicas, porque a levedura, mais uma vez, a gente vai alimentá-la com um substrato que é do nosso interesse, então eu posso pôr mais ali nutrientes ou menos nutrientes de acordo com a necessidade dessa levedura e gerar esses produtos diferenciados. Quando a gente vai para a parte de processos de extração de beta-glucano, mananoglicosacarídeos, a gente tem um trabalho de purificação que vai impactar ou não ali a performance final do produto. Quando eu falo de extratos, eu ainda tenho um outro trabalho que ainda é quando tem essa parte do extrato, que eu consigo fazer esse direcionamento por meio dos processos. Então, os processos são extremamente importantes quando a gente fala de produtos à base de levedura, porque eles vão ter uma influência e vão impactar no produto final. Né? E toda essa questão mesmo do cuidado da nutrição da levedura. Como eu falei, hoje a gente tem leveduras que fermentam e produzem o selênio, leveduras que produzem vitamina D. Então, é um mundo ainda muito a ser explorado também por meio de processos. Os processos auxiliam nesse desenvolvimento dos produtos, inclusive. A gente vê essa modificação na composição quando a gente fala de microalgas, né, também, né? As microalgas, dependendo do meio, né, se ele tem mais nitrogênio, ela vai ficar com mais proteínas, se tem menos, vai ter mais lipídio, carboidrato, né? Com as leveduras, isso aí também pode acontecer na mesma extensão ou não? Né? A levedura, pode. Pode. Então, e aí eu comentei, né? Ele vai acabar dependendo muito da genética da levedura, né? Da cepa escolhida. Para que eu quero? Qual que é a função daquela cepa? É igual, mais uma vez, é igual a gente pensar não vou entrar tanto nesse detalhe, mas tipos diferentes de linhagens de frango, né? Ou um Angus e um Nelore. Então, eles têm diferenças e vão ter respostas diferentes quando a gente vai provocar aquele meio. E a mesma coisa que vai acontecer com a levedura. E eu acho que a fermentação, ela traz isso como um ponto super positivo, porque eu sempre falo que nós nascemos sustentáveis, né? Se você for parar e pensar, uma empresa que trabalha com fermentação, ela é uma empresa que já nasce sustentável. E é possível eu uso essa palavra, mas assim, não numa conotação negativa, mas nós conseguimos manipular o meio ou colocar ali
ingredientes, trabalhar com a levedura no manejo e com as algas também, para que a gente possa buscar a melhor performance e a melhor resposta para aquela levedura, para aquela cepa. Então, a gente consegue também. Tem cepas de levedura que elas vão ter uma maior, após a fermentação, um maior aporte de ômega 3, por exemplo. Por quê? Porque eu selecionei uma levedura que eu consigo fazer isso e crio um ambiente para que ela possa fazer isso. Então, quando a gente fala, inclusive, nessa questão de uma das principais diferenças que a gente coloca quando a gente fala de coprodutos gerados a partir do etanol ou a partir da cervejaria e os produtos de fermentação primária, por exemplo, os produtos de fermentação primária abrem para nós um maior um caminho maior ali para explorar essas versatilidades ainda mais, né? Porque é ali que eu vou conseguir realmente colocar e falar assim, olha, essa levedura aqui eu vou utilizar para aumentar, para ter um produto com maior ômega 3, ou que vai incorporar mais selênio. Enquanto quando eu estou trabalhando com coprodutos, eu não consigo fazer isso. Porque a função daquela levedura, por exemplo, é gerar mais etanol. Quando eu falo de uma levedura de cana-de-açúcar. A produção da levedura de cervejaria, ela vai ter ali essa questão de trazer o sabor da cerveja. Então, é para isso que ela serve. Ela já é o subproduto desse processo, isso, né? Isso. E quando a gente fala de uma fermentação primária, a gente consegue justamente desenvolver novos ingredientes ou novos apelos ali para esses produtos, porque a gente está trabalhando do zero. Então, eu tenho um tanque de fermentação que eu consigo colocar. E pensando assim, no ponto de vista da produção da levedura primária, né? A gente fala, né, quando vai para frigorífico e tudo, né, que se aproveita de tudo, né? Praticamente nada se desperdiça, né? A gente pode dizer isso da levedura também, da produção dela? Pode. Eu falo que é um porquinho. Porque geralmente o suíno a gente aproveita tudo, né? Vamos dizer assim, mas sim, assim, é o que eu falei, a gente tem a levedura íntegra. Então eu posso usar como ela é, do jeitinho que ela é. Eu tenho a levedura hidrolisada, que eu estou quebrando. Na verdade, eu não estou quebrando a levedura, porque eu não consigo quebrar tão facilmente quanto as pessoas acham a parede celular da levedura, porque a parede celular da levedura ela tem a função de proteger o conteúdo intracelular, então ela é bem difícil de ser quebrada, né? Então, o que a gente consegue fazer durante uma hidrólise é romper ali alguns, eu falo, buraquinhos, onde a gente consegue extrapolar o conteúdo interno da levedura. E aí a gente tem um outro perfil. Dessa levedura eu consigo extrair o extrato e usar o extrato 100% com foco em palatabilidade, com foco em fontes de nucleotídeos, né, porque os extratos têm essa função tanto de ácido glutâmico quanto nucleotídeos, e quando eu digo nucleotídeos eu não estou falando só para a palatabilidade do animal, eu estou falando de nucleotídeos com foco na saúde, então que vai auxiliar ali no turnover proteico, que vai auxiliar ali no crescimento de um animal jovem, ou até mesmo pensando no animal senil, esse turnover ali de nucleotídeos, e eu vou trabalhar com a parede. E aí, a partir da parede, eu posso trabalhar com uma parede íntegra, que seria uma fonte ali de mananoligossacarídeos. Eu posso isolar frações de mananoligossacarídeos. Eu posso trazer um produto que é um beta-glucano purificado, né, onde ele vai ter uma ação focada no sistema imunológico do animal, e que ele vai atuar diretamente nesse sistema imunológico e não por meio de mecanismos de fermentação e respostas ali nas células do intestino, mas ele vai atuar diretamente já na saúde intestinal. E além desses produtos que são enriquecidos. Então, a gente usa de tudo. Né? Realmente, a levedura não sobra muita coisa dela. Aproveitar mais coisa, vai ter que dividir o que já tem, né? Mas é interessante que existem, justamente por causa da fermentação e das lavagens que vão ocorrendo para a questão de purificação, hoje existem alguns estudos mostrando o quão é importante, inclusive, esses metabólitos que ficam. Lógico, né, a geração o volume desses metabólitos, ele acaba sendo muito pequeno, porque eu consigo aproveitar ela diversas... ela rende muito, vamos dizer assim, a levedura, mas esses metabólitos, inclusive dessas lavagens,
eles acabam sendo utilizados, estão sendo estudados para outros efeitos também. Para você ver que assim, a gente realmente consegue utilizar tudo da levedura. Até o dejeto dela é usado, né? Exatamente. Porque a gente acaba utilizando até como fertilizantes, né? Ela não tem osso, né, Tayla? Às vezes... Porque senão a gente ia fazer alguma coisa. Mas exatamente isso, assim, Ricardo. Não, legal. E você comentou aí sobre os extratos, né? Eu vejo que no mercado pet, né, começou com as leveduras de forma íntegra, né, a utilização delas. Aí depois vieram os derivados da parede, né, e pouco se usava ainda os extratos, né, em pet food até alguns anos atrás. E eu tenho a impressão que tem aumentado, né, o consumo, a utilização dos extratos aí em pet food. Você poderia falar para a gente aí um pouquinho sobre como são obtidos esses extratos, né? E também os tipos de extratos diferentes hoje no mercado e suas aplicações aí para a gente, Tayla? Concordo com você. O extrato, ele tem sido uma tendência, até porque, não uma tendência, mas hoje tem aparecido bastante nas formulações, até porque nós acabamos, com todo esse fenômeno de humanização dos pets, a gente acaba se espelhando muito no que existe no mercado food, de alimentação humana, e a gente acaba trazendo muitas coisas da alimentação humana para o pet food. E isso não é de hoje, né? Isso, a gente sempre fez isso, na verdade. Sempre foi o mercado de nutrição humana, ele sempre foi uma vitrine para quem trabalha no pet food. E aí, com essa aceleração dos pets terem se tornado filhos, ou mais do que filhos até, em alguns casos, a gente percebe essa busca por esses extratos para trazer uma pet food. Por quê? Porque esses extratos, eles têm uma capacidade, uma funcionalidade de gerar sabor, muito sabor, porque eles são ricos em nucleotídeos e ácido glutâmico. E esses nucleotídeos vão trabalhar ali justamente para a construção de um sabor no alimento. E aí, quando você fala que você tem um alimento, principalmente um alimento úmido, ou, mais uma vez, esses alimentos hoje que são gentilmente cozidos, esses alimentos que são alimentos frescos, ele vem trazendo um apelo de mais palatabilidade, porque ele realmente vai contribuir para essa palatabilidade. E justamente por meio dos processos que nós temos com os extratos, como eu comentei, eu posso trabalhar com a nutrição da levedura, e aí, a partir da obtenção do extrato, que é separar, né, o que eu tenho de parede celular de levedura do conteúdo intracelular, eu consigo também trazer sabores para essa levedura. Então, eu consigo, por meio desses processos, com reação de Maillard, com aumento ali de temperaturas durante o meu processo, eu consigo direcionar sabores. Então, eu consigo trazer um sabor cárneo, justamente porque eu tenho nucleotídeos, tenho ácido glutâmico, tenho o sabor umami, né? Ela traz esse umami natural, ela é um umami natural, na verdade, a levedura, e o extrato, eu intensifico esse sabor umami, e aí a carne tem o sabor umami, então eu vou fazer o quê? Eu vou gerar um produto que ele não tem carne, ele não é originado a partir da carne, mas ele tem um sabor carne. Ele tem um sabor de frango. Eu consigo, por meio dessas reações que nós trabalhamos durante o processo de produção, trazer diferentes sabores para a levedura. E aí entra o mercado pet, que é um mercado que sempre quer vender mais e sempre quer algo mais palatável, né? Sempre mais palatável. Eu consigo aplicar em diferentes materiais ali, em diferentes aplicações. E aí trazer essa diferenciação, na verdade, dentro de um produtor de snacks, por exemplo, onde eu tenho uma base de frango e eu consigo acentuar um sabor de frango assado por meio de uma levedura, sem trazer, às vezes, ingredientes sintéticos hoje em dia, que não são ingredientes naturais e que hoje não tem sido algo que o mercado busca, né? Não é uma tendência do mercado. Então, a levedura consegue trazer esse sabor
de carne de uma forma natural e que não vai trazer ali no label, né, na embalagem, algo, no rótulo, algo que apareça com um nome extremamente complicado para todo mundo. Então, E interessante, né, Tayla, só interrompendo nesse ponto aí, a gente tem lá proteínas animais, proteínas vegetais, as leveduras, como que elas se enquadram aí, a classificação dela? outros ingredientes, né? Elas não se enquadram, nem no fundo, elas não são ingredientes vegetais, elas não são ingredientes de origem animal, e elas atrapalham, assim, é o tal do miscelâneos, né? Quando a gente olha ali algumas situações que não tem ainda uma clareza para o público, né? Eu acho que não tem uma clareza da legislação das leveduras. E é um mercado, mais uma vez, eu falo que a levedura, ela realmente, ela não é o único futuro, mas ela está algo que vai permanecer, vai perpetuar eternamente, né? Nós utilizamos a levedura 5.000 anos antes de Cristo, a gente sempre utilizou a levedura. Então, ela vai continuar eternamente, a gente não vai deixar de usar leveduras. E é bem isso que você falou. A gente não tem como fugir muito dessa utilização. Uhum, exatamente. E sobre esse tema aí, né, a questão do passado e da tendência, né? Então, a gente vê muitos ingredientes que são usados há muito tempo, né? Como microalgas, por exemplo. A história é milenar, né? E hoje se fala muito nessas questões, né? Na tendência de proteínas que a gente considera alternativas às proteínas animais e vegetais aí convencionais, né? Aí a gente fala de insetos, fala de microalgas, né? As proteínas microbianas, né? Que tem aparecido bastante. E a gente vê que a levedura, hoje, para a gente, ela é uma realidade, né? O mercado aplica muito, né? Até não tenho ideia de volumes, né? Mas acredito que é um volume muito grande. E como que você vê, de forma comparativa, né, a levedura e essas demais fontes, essa tendência aí para o pet food aí nos próximos anos, né? Eu acho que uma palavra que você utilizou é a realidade, né? E uma questão também muito de diversificação. Hoje, a gente tem muito essa questão de buscar alternativas, buscar soluções novas, do novo o tempo inteiro. E essas fontes proteicas, elas são esse novo. Apesar de algas, leveduras serem antigas na nossa realidade, até mesmo bactérias serem coisas que sempre existiram, nós sempre estivemos envolvidos, muitas vezes nós seres humanos, não prestamos atenção nos nossos rótulos, porque às vezes a gente presta mais atenção no rótulo do pet do que no rótulo nosso de ser humano, mas o extrato de levedura sempre esteve no rótulo do ser humano, né? Que qualquer um que come um salgadinho aqui, come extrato de levedura no final das contas. Mas eu acho que eu sinto muito essa questão do novo, né? Da necessidade de algo novo o tempo inteiro e também de uma realidade quando a gente fala um pouco de sustentabilidade. Hoje a gente sabe que temos escassez proteica no mundo, né? Isso é uma realidade, até mesmo por uma questão de problemas sociais, né? Não existe o alimento para todos, uns têm muito, outros têm pouco, no final das contas, e a gente precisa buscar alternativas. E, mais uma vez, as pessoas estão buscando... Interessante, a Biorigem tem o negócio food, e a gente acaba trocando muito com o que acontece no food para cá, para o pet food principalmente. E é interessante que nosso marketing, a nossa inteligência de mercado, acho que uns 2 anos atrás, eles avaliaram que não é o mercado não são as pessoas vegetarianas ou veganas, não é o mercado que mais cresce. Que o mercado que mais cresce são os tais flexitarianos, acho que é assim que falam, Sim, né? Que, na verdade, as pessoas não estão buscando só comer carne, elas estão buscando comer outras fontes que vão gerar nutrientes para elas também, porque da mesma maneira que a gente gera ali, por meio dos nossos produtos, uma nutrição saudável,
né, pensando em intestino, pensando em imunidade para os animais, o mesmo acontece quando a gente consome levedura para o ser humano. Então, existem beta-glucanos no mercado para seres humanos. Existem prebióticos à base de leveduras para seres humanos. Então, esse é o mercado que mais cresce. Então, por esse ser o mercado que mais cresce, o mercado precisa de outras soluções. E o PET vai acompanhar esse mercado de novo. Então, se eu sei que algo é bom para mim, eu vou dar. Esse é o pensamento de maior parte dos proprietários hoje, dos responsáveis por pets hoje. Então, se é bom para mim, é bom para o meu pet. Se eu vou comer isso aqui, ele vai. Ainda mais hoje em dia que existe esse fenômeno da humanização, né? Dessa transformação do animal realmente num filho, numa pessoa da família. Então, eu vejo que isso só vai crescer, até porque a gente vive num mundo que necessita de mais ações sustentáveis, e a fermentação é uma ação sustentável, não tem como dizer ao contrário, né, hoje do que a gente tem. A população humana cresce, em consequência, nós precisamos gerar mais proteína, e o PET cresce junto com a população humana, então a gente precisa gerar mais proteína para o ser humano e para o PET. O caminho vai ser as leveduras, e ainda buscando alternativas mais sustentáveis e até mesmo questões de custo. Eu acho que futuramente ainda vai ter uma questão de custo. Hoje, alguns ingredientes dessas alternativas, eles ainda são ingredientes um pouco mais caros, mas porque a produção ainda é pequena, muitas vezes, mas quando aquilo se tornar algo mais escalável, com certeza a gente vai trabalhar muito em redução de custos, olhando para esse tipo de produto também. Essa é a pergunta que eu ia fazer para vocês, você acabou respondendo já, né? A levedura, ela está, acredito hoje, nesse nível de aplicação em pet food muito maior do que as demais, né? Talvez por essa razão, né? Que é o escalonamento industrial que ela já atingiu, né? E a questão do preço, né? Então, como você escalonou, você consegue ser muito mais competitivo Isso. também. É isso mesmo, né? Isso. Legal. Exatamente. Bom, e consegue, como você já comentou, a questão, né, atingir, né, um pouco mais os objetivos aí quando pensa em sustentabilidade, né? Principalmente pensando aí na questão ambiental, Tayla. O que você diria da produção de levedura, né, em termos de sustentabilidade, pensando nessa questão aí, ambiental? Eu não sou a melhor pessoa para falar de sustentabilidade, ainda mais perto de você, né? Mas, mais uma vez, tudo que for a partir da fermentação de um micro-organismo, ela já nasce sustentável, porque a gente precisa de um espaço menor, de uma menor quantidade de recursos, para que a gente possa ali produzir de forma mais rápida. Eu não digo em maior volume, mas eu digo até produzir em forma mais rápida e, com isso, gerar mais volume, né? Porque eu consigo reduzir o meu tempo de produção para gerar uma proteína e vou aumentar o meu volume disponível no mercado. Então, isso traz uma questão de uma eficiência. Então, ele tem a questão da sustentabilidade, ele que tem a questão dessa eficiência de conversão para a proteína, né? Pensando que a proteína é o nosso alimento essencial, quando a gente pensa aí no todo. Existe essa questão da redução de uso de espaço, então uso de terra, existe essa questão de redução de uso de água. Então, dentro desse mundo de levedura, nós conseguimos fazer diversas ações nessa produção que vão impactar nesses pontos hoje que são tão discutidos quando a gente pensa em sustentabilidade em ESG. Né? Então, que é o uso da terra, que é a questão... doente, minimiza o uso de terra, né? Isso. E aí tem um outro ponto, né? Que o produto, a hora que a gente oferta para o animal, a gente vai melhorar a digestibilidade, a gente reduz excretas. A gente vai reduzir o uso de um antibiótico, ou a gente vai melhorar a saúde do animal por meio de uma nutrição ali mais saudável, mais direcionada, e a gente vai conseguir utilizar menos alimento, conseguir utilizar menos medicamentos, né? Quando a gente pensa mais no PET, mas quando a gente pensa ali na nutrição animal, a gente tem muito essa questão de conversão alimentar, de proteína, então ela auxilia muito nisso.
Eu acho que essa parte ainda, quando a gente fala de o que a levedura impacta, não só na produção dela, acho que a produção dela a gente tem uma clareza maior, mas o que ela impacta na saúde do animal é pouco estudado ainda, principalmente para pet. Né? Para animais de produção, a gente ainda consegue ter mais clareza, porque a gente fala de conversão alimentar, a gente fala de ganho de peso, a gente fala em parâmetros mais palpáveis. Mas a gente ainda precisa desenvolver como que a gente vai mensurar isso no pet, porque existe. Né? A gente sabe, então, que uma levedura ela vai estar lá com hidrolisada, um extrato, ele tem uma digestibilidade maior, ele tem uma solubilidade maior, aí ele vai ser mais aproveitado pelo intestino, então eu vou ter uma redução ali de excretas também. Existe tudo isso. Mas eu acho que a gente ainda não chegou, talvez, no modelo de pesquisa ou de transformar essa informação em conhecimento para o público, para que as pessoas possam entender o quão positivo é utilizar um produto oriundo de uma levedura. Exatamente. Uhum. E eu vou fazer uma colocação aqui. A gente já está caminhando, infelizmente, para o papo tá bom, mas a gente está caminhando aqui para o nosso final, né, Tayla? Mas eu vou fazer um comentário que é uma percepção que eu tenho. Se perguntassem para mim, por exemplo, o que eu vejo como desafio do ponto de vista nutricional, né, e ao mesmo tempo aí pensando nessa questão de sustentabilidade, utilizar a levedura de cana, de cerveja, é muito interessante porque eles são coprodutos, né? Então você tem um processo industrial e você consegue aproveitar esse subproduto, né, que é ela, para nutricionais. Mas a gente tem um desafio aí que é a levedura ter a parede celular. Então a gente tem uma dificuldade às vezes em ela ser usada como ingrediente proteico em grande quantidade em função, né, que essa parede ela atua como se fosse uma fibra e dificultando, né, a digestibilidade. Você vê dessa forma também e como que você vê isso tem sido trabalhado? É possível a gente conseguir melhoria no aproveitamento desses ingredientes aí, pensando nesses secundários, né? Os primários eu acredito que sim, né? Porque quando você produz um extrato, é isso, né? Você liberou o conteúdo dele, que é altamente digestível, né? E com a levedura de cana e de cerveja, você vê isso aí possível no futuro, aí a gente conseguir altamente digestíveis também? Eles teriam que passar por... Qual que... Eu não vou dizer assim, não é um problema, né? Mas qual que é, talvez, a realidade ali quando a gente fala de levedura de cana-de-açúcar ou de levedura de cerveja? É que nós não teremos produtos tão padronizados no mercado. Por quê? Porque quando eu falo mais uma vez, eles são cogerados, né? Eles são coprodutos de uma indústria primária que o foco não é produzir levedura. Então, o grande problema que eu vejo nesse... O álcool e a bebida padronizados, né? Exatamente. Isso, né? E é esse o foco da indústria. E eu acho assim, e fico muito feliz de poder usar esse tipo de produto, porque por mais que a gente fale, é um coproduto, mas é um produto excelente, né, com um perfil nutricional muito interessante, quando a gente pensa em sustentabilidade, em aplicação para pet, então tudo que a gente vem vivendo nesse mundo. Porém, é um produto que nós não temos um padrão no mercado, se você for parar e pensar. Por quê? Porque cada usina, cada cervejaria, eles trabalham com cepas diferentes para produzir cervejas diferentes. Né? Hoje a gente não tem tantos tipos, eu não tomo cerveja, mas nós não temos tantos tipos de cerveja no mercado, você não sabe nem o que escolher, muitas vezes, vem uma lista gigantesca. Tudo isso são a partir de leveduras diferentes. Não é a mesma levedura. Então, você não vai ter uma padronização. O mercado pet food, o que ele quer? Ele quer uma padronização. O proprietário quer o quê? Ele quer uma padronização. Então, a maior dificuldade que eu vejo, o maior desafio que eu vejo dentro do mercado de coprodutos é justamente padronizar o produto. Diferente quando eu falo de cultura primária. Por quê? Porque eu tenho um processo, ele vai gerar aquilo e é assim que eu vou trabalhar. Né? Então, esse é um comparativo que a gente tem, inclusive, dos produtos de fermentação primária e
de coprodutos. Por quê? Porque eu consigo trazer um padrão, consigo trazer uma estabilidade. No outro, eu consigo, mas não vai ser tão simples ou tão controlável quanto uma cultura primária. Mas é possível? É. Só que aí, se eu não tenho uma matéria-prima padronizada, eu vou ter um processo onde eu tenho que o tempo inteiro fazer ajustes. Eu vou ter desafios no meu processo para eu ter aquele produto padronizado, entendeu? Então, esse é Mas é possível, é. Eu vejo que hoje a gente ainda tem um mercado muito grande a ser explorado. Sim, eu acho que essa explicação sua acho que é muito boa, assim, pensando no nutricionista, no formulador, né, de uma empresa, quando ele opta, né, por um determinado ingrediente, né, vindo, né, de uma fonte primária ali, de fermentação primária, né, ou de um coproduto, né. Então, tem diferença no custo? Tem, né, mas você tem diferença também, né, muito grande aí em relação à qualidade, né, com certeza, tá? Excelente. Tayla, infelizmente, nosso tempo acabou, né? O tema é excelente. Eu queria agradecer você, tá? Pela disponibilidade, por passar, acho que toda essa experiência sua aqui na nossa conversa, né? E convido a todos aí a assistirem o nosso podcast, né? Sobre a versatilidade das leveduras aí para pet food, tá? Obrigado, Tayla. Se você quiser deixar uma última mensagem, fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade, Ricardo. Para mim é um prazer estar com você aqui. Nossa, a relação é longa e você tem muita influência em todo o meu conhecimento e o meu desenvolvimento como profissional. Então, eu agradeço a você, agradeço a oportunidade aqui de poder compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu nesses últimos anos aí sobre levedura. A gente que agradece, Tayla. Obrigado. Todos estão convidados, então, a assistir o nosso podcast. Até logo.